I have sung my songs of praise, thanksgiving on my lips, bowed low and worship you. But now I'm coming close, closer than before, for the veil is torn in two. Now that I am here with you, there's no place I'd rather be. Now that I have felt your touch, make your home in me. Amados irmãos, irmãs, boa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui no livro de Neemias, capítulo 6. Vamos ler os versículos 1 a 5. Quando Sambalate, Tobias, Gesse, o arábio, e os demais de nossos inimigos, que eu soube que eu edificara o muro e que nele não havia postigo, ainda que até aquele tempo não havia posto as folhas das portas, Sambalate e Gesse mandaram-me dizer: vem, reunamo-nos em alguma das aldeias no campo de Ono. Mas eles tramaram-me fazer mal. E eu lhes enviei mensageiro dizendo: eu faço uma grande obra e não posso ir, porque cessaria a obra, deixando-o para ir convosco. Vamos ler a partir do versículo 10 até o 14. Fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que se encontrava detido, que me disse: reunamo-nos na casa de Deus, dentro do templo, e fechamos as portas do templo, porque vêm para matar-te, essa noite virão matar-te. Então disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entraria no templo para salvar a vida? Não entrarei. E entendi que Deus não o enviara, mas que falava aquela profecia contra mim, porque Tobias e Sambalate havia subornado. Porque foi subornado para me fazer temer, assim, e que eu pecasse e lhe servisse de mau nome, com que fosse eu infamado. Lembra-te, Deus meu, de Tobias e de Sambalate, conforme todas essas coisas que fizeram. Lembra-te também de Noadia, a profetisa, e dos outros profetas que procuram atemorizar-me. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu grande e amado Filho, Senhor, nós estamos aqui debaixo do teu nome e aos pés do Senhor, por causa da tua grande e infinita misericórdia. A nossa viva esperança nesta hora é que pela fé nós possamos tocar tua palavra, tocar a vida dela no nosso interior, para que ela também opere em nós de forma poderosa, porque o Senhor conhece a nossa mais profunda e extrema necessidade. Por isso eu te peço, Pai, vem nesta hora, no grande e poderoso nome do teu amado Filho, e opera grandemente neste lugar. Opera em nossas vidas, Senhor. Realiza teu santo propósito. Realiza a tua vontade. Senhor, vem aqui quebrar os nossos corações pelo poder da tua palavra.
Somente a tua palavra pode quebrantar o nosso coração, pode nos fazer render a ti, pode nos livrar dos caminhos maus. Senhor, nos ajuda. Pai, nós viemos nessa noite, neste lugar, por causa de ti, por causa do teu nome. Por isso te peço, Senhor, na tua grandiosa misericórdia, vem falar a nós, tenha misericórdia de nós, nos ajude, Senhor, por amor ao teu grande nome, nos ajuda nessa noite. Senhor, nós não podemos ser ouvintes da palavra, nós queremos ser praticantes da tua palavra, no grande nome do teu eterno Filho Jesus, amém. Meus irmãos e irmãs, nós estamos estudando alguns detalhes da restauração do testemunho do Senhor. Vendo aqui pelo livro de Neemias, alguns pontos que focam a nossa própria realidade hoje. Neste capítulo 6, nós podemos ver que Neemias tinha amigos fora e amigos dentro. A primeira parte que eu li mostra os inimigos dele. E assim nós vamos vendo que, assim como o Senhor moveu o coração do rei da Pérsia para favorecer grandemente aquela obra, e também ele pôde encontrar aqueles companheiros que pudessem estar com ele, nós vemos que Deus havia guardado o coração dele de maneira muito especial. Mas também vemos que haviam inimigos que tratavam de causar todo tipo de empecilho para que aquela obra não fosse avante. Esses inimigos, eles agiam de todas as formas. Eles agiam por fora e também agiam por dentro. Eles agiam com todas as suas estratégias para impedir que aquela obra pudesse chegar ao seu fim. Sabemos que o encargo de Neemias era restaurar os muros de Jerusalém. E aqui eu gostaria de colocar para vocês alguns pontos. O tema do assunto de hoje é edificação e guerra. Por favor, vem comigo aqui no capítulo 4, versículo 17. Ele diz assim: disse-lhe, pois, vós vedes o mal em que estamos, que Jerusalém está deserta, e as suas portas consumidas pelo fogo. Vinde e edifiquemos o muro de Jerusalém, e deixemos de ser opróbrio. Ele diz edificar o muro, mas esse muro, ele foi edificado em meio a uma grande guerra. Então havia uma edificação, mas havia uma guerra. Irmãos, da mesma forma hoje, nós estamos envolvidos numa grande edificação do Senhor. O Senhor deseja restaurar os muros da sua casa. Porque quando você estuda o assunto dos muros na Bíblia, é muito rico. Porque quando você estuda o capítulo 21 e 22 de Apocalipse, você vai ver a Nova Jerusalém. E de todas as questões da Nova Jerusalém, a edificação do muro é a parte mais importante. Não temos tantos detalhes em outras partes dessa cidade como temos nos muros. Veja a ênfase do capítulo 21 de Apocalipse sobre os muros da Nova Jerusalém. Este muro, ele estava edificado sobre 12 pedras preciosas. Então nós não podemos aqui olhar apenas uma questão histórica que envolveu o povo de Judá, a nação de Judá. Mas espiritualmente o Senhor quer nos mostrar que é Ele quem está edificando a sua igreja. Quando olhamos para os muros, o que é que nós sabemos? Que esse muro, ele mostra a síntese de toda a edificação do Senhor. Toda a edificação do Senhor, em síntese, pode se resumir a este muro. E também,
Nós sabemos que o muro é ele que nos protege, é ele que nos guarda neste mundo. Porque fora está tudo aquilo que é oposição ao Senhor. A figura do muro é muito importante. Nós temos que olhar para esta edificação não apenas no seu aspecto histórico, mas dentro daquilo que doutrinariamente o Espírito Santo quer nos mostrar acerca do testemunho do Senhor. Quando você lê o capítulo 1 do livro de Neemias, você o encontra orando pela cidade, orando pelo templo, orando pelo nome do Senhor, porque tudo isso era uma expressão da glória do nome do Deus de Israel. E a cidade estava em opróbrio. Nós sabemos que o templo do Senhor já havia sido reedificado com o trabalho de Esdras, Zorobabel e Josué, ou Zorobabel, Josué e Esdras. Esdras foi aquele que restaurou o culto ao Senhor, mas nem tudo estava resolvido, porque a parte mais importante era os muros. Isso é curioso, porque você vai ler um texto como esse que está aqui no versículo 17 do capítulo 4. Mesmo o templo restaurado, mesmo o culto que Esdras foi restaurando e não terminou no livro de Esdras, você vai entrar no livro de Neemias e ainda vai ver que o culto precisava ser restaurado. Então, o templo era importante? Era importante. Ter restaurado o altar era importante? Era importante. Mas eles ainda continuavam sendo opróbrio. Eu chamo a atenção de vocês para isso, para que considerem a importância da reedificação dos muros. Veja quantos capítulos o Senhor dedicou no livro de Neemias, ou nos livros da restauração, para falar só da reedificação dos muros. Os detalhes, as minúcias, as particularidades que nós encontramos aqui. Então não é uma coisa comum, é algo que o Senhor quer nos falar. E é tão glorioso você poder terminar o livro de Apocalipse dando ênfase ao muro da Nova Jerusalém. Por favor, permita-me mostrar algo para vocês aqui em Apocalipse. Veja o que o Senhor reservou para nós aqui. Apocalipse capítulo 21. Olha o versículo 18. Versículo 18 de Apocalipse 21 diz: o material do seu muro era de jaspe. Se você vai para o capítulo 4 do livro de Apocalipse, você vai descobrir que essa é uma pedra muito importante. Porque dentro da tipologia bíblica, você vai ver algo sobre essa pedra. Deixa eu mostrar para você aqui o capítulo 4. Os versículos 1 a 3, João tem uma visão e ele vê alguém sentado no trono. Quando ele tem aquela visão de alguém sentado no trono, você sabe que o livro de Apocalipse ele é dividido de forma muito simples em 4 pontos importantes. E cada um desses pontos é marcado, é caracterizado pela experiência, me encontrei em espírito. Em algumas versões está assim, fui levado em espírito. O sentido é que desde que o Espírito Santo tocou o espírito de João, ele foi capaz de ter uma visão. Quer ver? Por favor, deixe-me mostrar algo para vocês. Capítulo 1, versículo 10. Espera aí que eu vou voltar no capítulo 4. Calma aí. Ele diz assim, capítulo 1, versículo 10. Eu estive em espírito. Aqui abre. A primeira das revelações que João teve. Nesta primeira experiência que o Espírito toca o seu espírito, eu me achei em espírito. E aqui ele começa as visões. O primeiro grupo vai do capítulo 1 até o final do capítulo 3. Aí João tem a visão da igreja. Ele tem uma visão do Senhor, o que ele está fazendo na igreja, e ele tem uma visão da igreja. O grande enfoque aqui é a visão da igreja do Senhor Jesus. Isso nós estudamos nos capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse, quando nós vemos as 7 cartas às igrejas da Ásia. A segunda visão que João tem, ou o segundo grupo de visões, poderíamos colocar da seguinte forma: o segundo grupo de visões começa aqui no capítulo 4. E diz assim, versículo 2, imediatamente estive em espírito.
Ele só pode ter as visões porque foi algo que lhe ocorreu no espírito. Por isso nós temos que dar importância à visão interior, ou à vida interior. Nós precisamos tocar a realidade da nossa vida interior. Sem a vida interior, é impossível nós termos revelação dos caminhos de Deus. Olhe bem, estive em espírito. Então agora, ele vai ter uma visão do trono. E essa visão do trono começa no capítulo 4 de Apocalipse e vai até o capítulo 16, até o final do capítulo 16 do livro de Apocalipse. Aí nós temos a visão dos selos, a visão das trombetas e a visão das taças. Tudo isso compreende este segundo grupo de visões. Aí, se você chegar no capítulo 17, versículo 21, novamente João vai dizer: eu estive em espírito, e agora o Senhor vai dar uma visão para ele da grande Babilônia. Capítulo 17, capítulo 18 de Apocalipse é uma visão da grande Babilônia. Aí depois, quando você chega aqui no capítulo 17, e o versículo 21, aí você vai para o capítulo 21 e o versículo 10. Aí é o último grupo de visões. Aqui, na verdade, não são visões, é apenas a visão da Nova Jerusalém. 4 vezes, neste livro, você vai encontrar a expressão, achei-me em espírito. E cada uma delas vai introduzir um grupo de revelações apocalípticas. Então é muito importante isso. Agora, aqui no capítulo 4, você vai ver que é o segundo grupo de visões. E João, ele vai ver alguém sentado no trono. Ele diz que aquele que está sentado no trono, ele tem a aparência do jaspe. Se você pegar um jaspe, você vai descobrir que essa pedra tem uma característica muito comum. Ela é uma pedra opaca. É uma pedra que a luz não penetra nela. É curioso tudo isso. Ela é uma pedra que, se você colocar ela no caminho da luz, refletindo o sol, a luz não penetra. É uma pedra que não tem uma beleza que nós sejamos atraídos, ou que possamos ser atraídos. Mas o que isso quer dizer? Se lermos a Bíblia, lá no versículo 14, do capítulo 21, nós sabemos que essas pedras estão em conformidades com os apóstolos de Cristo Jesus. E quando vamos para o capítulo 3, capítulo 21, versículo 14, diz que elas estão em conformidade os apóstolos de Cristo Jesus. E no capítulo 3 do Evangelho de Marcos, nós vemos a lista dos apóstolos, sabemos que essa pedra é a pedra que corresponde ao apóstolo Pedro. E nós sabemos que a vida de Pedro era assim, uma pessoa que o Senhor Jesus o chamou de um torrão. Um torrão. Um torrão é pior do que um jaspe. Mas quando você vai estudar a vida de Pedro, você vai ver que lá no capítulo 1 do Evangelho de João, quando o Senhor encontrou Pedro, a Bíblia diz que o Senhor olhou para ele. A palavra ali é emblepo. A palavra no original é emblepo. Significa que os olhos do Senhor penetrou dentro dele. Olhe bem, irmãos, o jaspe, ele não retém a luz não penetra. Assim Pedro também é um torrão. A luz não penetra no torrão, mas o Senhor, ele penetrou dentro de Pedro. A sua luz penetrou dentro de Pedro. E quando você vai para o capítulo 22 do livro de Lucas, existe algo interessante. Lucas vai dizer que Pedro estava negando o Senhor, e na última vez que ele nega o Senhor, ele vira o seu rosto, e ele contempla o Senhor, e o Senhor estava olhando para ele. E é curioso, que o que chama a nossa atenção é que aquele mesmo olhar penetrante do Senhor, Pedro pôde lembrar, quando ele encontrou o Senhor, o mesmo olhar. Aquele olhar desnudou Pedro. Que coisa maravilhosa, é a luz do Senhor. Um dia o Senhor colocou os seus olhos sobre nós, e a luz do seu olhar desnudou todo o nosso ser. Irmãos, o Senhor conhece nossa vida profundamente. O Senhor conhece nossos atos. O Senhor conhece o nosso pensamento. Antes que a palavra lhe saia à boca, o Senhor já sabe qual é a frase que você pensou, não falou, mas o que está dentro de você. Ele conhece tudo. E o que é maravilhoso, Ele não desiste de nós. E um dia, irmãos, esta deformação que somos nós somos deformados por natureza.
Mas um dia, quando você chega no capítulo 21 de Apocalipse, você descobre que o trabalho do Senhor foi tão lindo em você, que era um jaspe opaco, se tornará um jaspe cristalino, uma pedra preciosa. Graças ao Senhor por isto. Irmãos, há algo que o Senhor deseja nos falar sobre o muro. Não é uma coisa comum, é algo incomum. Este versículo 18, aqui do capítulo 21, é maravilhoso. Quando você estuda a sequência do versículo 18, diz assim: a cidade era de ouro puro. Guarde isso aí. Diz mais. Veja, a cidade era de ouro puro. 19, os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de todo tipo de pedras preciosas. Guarde isso também. Versículo 21, as 12 portas eram 12 pérolas. Então nós temos aqui, irmãos, os 3 materiais da edificação da Nova Jerusalém. O primeiro, ouro puro. O segundo, pedras preciosas. E o terceiro, pérolas. Lindo. Porque o ouro vai falar do caráter de Deus. As pedras preciosas vão falar da obra do Espírito Santo. E as pérolas, do poder da vida em ressurreição. Você sabe como que se produz uma pérola? É uma magnífica obra da natureza. Quando qualquer elemento estranho à ostra penetra dentro dela. Então tem uma substância chamada nácar, que vai envolvendo aquele corpo estranho dentro da pérola. E este processo maravilhoso da natureza, ele vai operar de maneira tão extraordinária, que aquela coisa estranha, a natureza da pérola, que agora é tomado por uma substância que vai tornar aquela coisa estranha em uma linda pérola, que é uma figura da obra da ressurreição de Cristo Jesus. Nossa vida está sendo trabalhada assim, pelo caráter de Deus, pela obra do Espírito Santo, pelo poder da vida de ressurreição de Cristo Jesus. Lembra, a Bíblia diz que Deus levou Adão ao sono e depois ele tirou uma parte dele e fez a mulher. Isso significa o poder da vida em ressurreição. A igreja ela foi gerada dessa forma. Nosso grande Pai Celeste levou o seu Filho à morte. Mas quando ele ressuscitou, no poder da ressurreição, ele gerou a sua igreja. A igreja é gerada assim. Então, que preciosidade, irmãos, este assunto do muro na palavra de Deus. É isso que o Senhor quer nos mostrar. Tudo que o Senhor deseja falar a nós sobre esta gloriosa edificação. Então não perca essa visão de Apocalipse capítulo 21. Não perca o que o Senhor está falando. Porque é uma obra incrível, é uma obra tremenda. E o nosso querido Pai quer despertar o nosso coração quanto a esse assunto. Deixa eu colocar mais um outro ponto para que a gente avance para tratar de edificação e guerra. Neemias 4:15. Ouvindo nossos inimigos que o sabíamos e que Deus havia desbaratado o conselho deles, tornamos todos ao muro. Veja, todos ao muro, cada um a sua tarefa. Quero que você preste atenção nessa frase, cada um. Porque a Bíblia está nos exortando aqui, é que nesta obra de edificação, cada um de nós temos uma responsabilidade. Não há nenhuma pessoa, não existe nenhuma pessoa que esteja exercendo um papel inútil nesta edificação. Cada um de nós temos uma parte a cooperar na edificação da obra de Deus. Cada um de nós temos recebido uma responsabilidade, uma determinada medida do Senhor para contribuirmos com a edificação daquilo que Deus está fazendo. Irmãos, irmãs, na verdade, esta edificação, ela é do Senhor, e ela é para o Senhor, e nós somos os seus cooperadores. Perceba isso.
Então, irmãos, irmãs, permita-me tocar um pouco sobre a questão da guerra. O que temos visto de forma muito clara, nesses capítulos 3, 4, 5 e 6, é justamente isto, a oposição do inimigo, as guerras, há uma grande guerra. Existem uns textos que eu queria que vocês notassem, por favor, os que estão escrevendo, anote esses textos para vocês lerem em casa. Números capítulo 21 e o versículo 14. E também 1 Samuel, capítulo 18 e o versículo 17. E também 1 Samuel, capítulo 25 e o versículo 28. Em todos estes textos vocês vão encontrar a frase, as batalhas do Senhor, ou as guerras de Jeová. Na verdade, você vai ler esses capítulos, Números, Samuel, e o que você vai ver é que não há nenhum lugar que nos mostre Deus pessoalmente pelejando, mas o povo de Deus pelejando. Nos textos de Samuel você vai ver que era Davi quem pelejava, mas ele pelejava as guerras do Senhor. Isto é um segredo, irmãos, porque por um lado nós estamos envolvidos em uma grande edificação, a edificação da casa de Deus. Quando chegamos no capítulo 21 de Apocalipse 22, nós vemos esta edificação consumada. O que significa que o Senhor, Ele vai vencer, Ele é o vencedor. Dentro dele, a vitória já está consumada. Dentro dele, esta nova Jerusalém, que é a composição máxima de todos os filhos de Deus, é uma obra consumada. Você consegue ver isso? Mas, esses textos que eu citei para vocês, eles vão nos mostrar justamente isto. Que a guerra que nós estamos travando é a guerra do Senhor. Nós não estamos tendo uma guerra pessoal contra o inimigo. Nós estamos envolvidos na guerra do Senhor. Porque o inimigo trabalha para impedir que Deus avance na edificação da sua casa. E nós temos que ter consciência disso. Meus irmãos e irmãs, todos vocês que estão aqui, precisam ter consciência que nós estamos envolvidos em uma grande batalha espiritual. Esta batalha é a batalha mais séria de toda a história da humanidade. Mas nem todos os homens estão guerreando esta batalha. Se você olha as guerras que estão acontecendo no mundo hoje, essas guerras, se você puder estudar a natureza dessas guerras, você vai ver que é o próprio coração do homem. Como disse Tiago, tudo tem a ver com o próprio ego do homem. Tudo tem a ver com a própria natureza caída do homem. Satanás, ele está envolvido nessas guerras no sentido de produzir confusão. Porque o fim destas guerras jamais pode trazer a solução para o problema do homem. O que quero dizer é que estas não são as verdadeiras guerras diante de Deus. A verdadeira batalha, ou as verdadeiras batalhas que se travam diante de Deus, são as batalhas espirituais. Porque essas batalhas têm a ver com o destino do homem, tem a ver com o testemunho de Deus, tem a ver com o reino de Deus, tem a ver com o nome de Deus, tem a ver com o propósito eterno de Deus. Esta batalha começou antes mesmo que o mundo, o homem, fosse criado. Quando você estuda o capítulo 14 de Isaías, a partir do versículo 12, o capítulo 28 de Ezequiel, a partir do versículo 12, você vai chegar a esta conclusão, que esta é uma batalha que ela começou antes mesmo que o homem estivesse aqui. E essa batalha continua. E o Senhor nos envolveu nela, Ele nos chamou para ela. O livro de Neemias apenas ilustra para nós de maneira espiritual esta batalha. O Senhor nos dá aqui diretrizes muito importantes para nós compreendermos esta batalha. Esta batalha, ela existe por causa da edificação do Senhor. Escute isso.
Essa batalha existe por causa da edificação do Senhor. E o que é que Deus está edificando? Deus está edificando um templo para a habitação do seu Espírito. Deus está edificando uma esposa para a satisfação eterna do seu filho. Deus está edificando uma família aonde ele possa encontrar o seu prazer. Então você entende que essa edificação é séria. O inimigo, ele não tem nenhum problema entre as duas Coreias, do norte e do sul. Apenas Satanás, ele utiliza do próprio ego do homem. O problema do inimigo não está ali com Israel e os povos que existem ali na faixa de Gaza e outras nações. A verdadeira guerra de Satanás não são estas guerras. A verdadeira guerra de Satanás é contra o testemunho de Deus. A verdadeira guerra de Satanás é contra o reino de Deus. Porque essas batalhas, dando certo ou errado, não vai mudar nada para ele. Mas uma batalha vai mudar tudo para ele. Esta que nós temos que vencer. Porque a Bíblia diz que ele será esmagado debaixo dos nossos pés. Deus vai trazer todas as coisas e vai colocar todas as coisas debaixo dos pés do Senhor Jesus. E Deus vai trazer o reino do seu Filho nessa terra. E antes que isto aconteça, Satanás, ele será vencido. Vencido como? Ele já é um vencido, é claro que ele é um vencido. Mas ele será esmagado pelo testemunho da igreja aqui nesta terra. Então, por favor, irmãos, tenham esta compreensão. Não existe nenhuma luta do bem contra o mal. Como Maniqueu ensinou e a igreja hoje, de forma desconhecida, por não compreender o que é guerra espiritual, por estar mal informada, seria essa a palavra, por não compreender a verdadeira natureza de guerra espiritual. Hoje se fala de uma batalha espiritual envolvendo o bem e o mal. Esta batalha não existe. Deus, irmãos, Deus não está em guerra contra o diabo. É o diabo que é o opositor ao testemunho de Deus. Porque quando nós falamos das guerras do Senhor, na verdade, existe uma oposição no universo, existe uma oposição contra o testemunho do Senhor, existe uma oposição contra a igreja do Senhor, por causa da rebelião que Lúcifer fez, quando ele estava diante da glória de Deus. Porque se o Senhor apenas fizesse isto, Satanás desapareceria. Satanás não tem como ir e lutar contra Deus. Então, contra quem ele vai pelejar? Contra aqueles que estão aqui para sustentar o testemunho de Deus. Contra nós. Ele sabe que contra Deus ele não pode, mas contra nós, ele procura abrir todas as brechas para nos derrotar. Porque ele sabe que a expressão do governo de Deus, da autoridade de Deus na terra, foi confiada à sua igreja. Porque se o Filho foi a plenitude de Deus, e é a plenitude de Deus, a igreja é a plenitude de Cristo, e ela está aqui para dar continuidade na obra de Cristo. Então aqui consiste a natureza dessa batalha. É importante que nós tenhamos uma visão disso. Porque simplesmente uma guerra entre Satanás e Deus, nós poderíamos descansar. Não precisaríamos fazer nada. Mas existe algo em curso. Primeiro, a queda do homem. O homem caiu. E por causa da queda, Satanás passou a ter um direito legal nessa terra. Por causa da queda, Satanás estabeleceu um reino nessa terra. Porque o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele não correspondeu, ele não respondeu às demandas de Deus. E agora, por causa da queda, Satanás estabeleceu o seu reino aqui, usurpando aquele lugar que o homem tinha de governar a terra, os peixes do mar, as aves dos céus, os répteis da terra. Aí Satanás estabeleceu o seu reino aqui. Agora Deus, ele não quebra princípio, ele não vai violentar sua justiça, e nem sua santidade. Ele precisa agir de maneira moral. Para fazer isso, ele fará mediante a vitória de Cristo Jesus lá na cruz. E por conta dessa vitória, agora nós estamos aqui debaixo, encabeçando a vitória de Cristo Jesus.
E agora nós somos habilitados pela glória do poder da ressurreição sobre nossas vidas, a prosseguir no testemunho do Senhor e sustentando esta vitória, porque um dia Satanás será humilhado, esmagado e será lançado no lago de fogo por 1000 anos. Tá certo? Então, isso nós temos que compreender. Irmãos, vem comigo em Lucas capítulo 14, para que a gente possa, a partir daqui, concluir. Vamos ler a partir do versículo 25 até o 35. Preste muita atenção nos textos aqui. Está assim: grandes multidões iam com ele, e voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim, e não aborrecer seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aqui eu quero que vocês notem duas coisas. No versículo 25, multidões. No versículo 26, discípulos. Então havia uma grande multidão, e ele se dirige a esta multidão e diz: ninguém, olhe bem, se alguém, aliás, vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, filhos, irmãos, irmãs e sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então aqui está uma escolha que nós temos que tomar. Ou seremos uma multidão, ou seremos discípulos do Senhor. Este é um princípio para abrir esta parte do capítulo 14 do Evangelho de Lucas. Versículo 27. E o que não leva a sua cruz e vem após mim, não pode ser meu discípulo. Então, quem não pode ser discípulo do Senhor, vai ser o quê? Multidão. Ser discípulo é diferente de multidão. Veja, a multidão estava indo com ele. Mas essa multidão não era o que ele queria discípulos. Vamos avançar mais um pouco. Versículo 28. Pois quem de vós, querendo edificar, guarde agora esta palavra, uma torre, não se assenta primeiro e calcula os gastos. Então, o que significa isto aqui? Primeiro, para você ser um discípulo do Senhor, você precisa calcular o custo. Tem um valor a ser pago. E qual é o valor a ser pago? Você precisa deixar tudo por causa do Senhor. E se deixar tudo por causa do Senhor, significa você contrariar pessoas íntimas. Você precisa renunciar até mesmo à primazia dos seus afetos, que você renuncie para ser discípulo. Se você não consegue ser discípulo do Senhor, então você vai ser simplesmente uma multidão. O Senhor não tem compromisso com multidão, Ele tem compromisso com discípulos. Aqui está claro o texto. E aonde você vai tocar? Edificação. Isto é a edificação. E diz mais ainda, versículo 29, não seja que depois que tenha posto o alicerce não passe a acabá-lo, todos os que vejo começam a zombar dele. Isto é, se você não consegue ser um discípulo do Senhor, você vai viver debaixo de zombaria, de opróbrio, de vergonha. Diz, versículo 30, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Que tristeza. Essa é a característica da multidão. A multidão sempre começa, não persevera, não permanece, não tem um prosseguimento. Isso é característica de multidão. O Senhor não quer uma multidão, Ele quer discípulos. Versículo 31. Ou que rei, ao ir para guerra, está vendo agora? Irmãos, o versículo 17 do capítulo 4 nos mostra justamente isso. O rei, que ao ir para a guerra contra outro rei, não se assenta primeiro e considera se pode enfrentar com 10.000 o que vem contra ele com 20.000. Então, se você deseja ser um discípulo do Senhor, você precisa avaliar os custos. Você precisa avaliar que essa não é uma simples edificação, é uma edificação que nós temos que deixar tudo. Tudo. Se nós não somos capazes de deixar tudo para seguir o Senhor, ainda somos multidão. Não importa o grau do conhecimento que você tem na palavra, não importa
importa o quanto você valoriza reunir, não importa nada destas coisas. Se ainda você tem dúvida com relação ao seu amor pelo Senhor, se você tem dúvida se o Senhor tem ou não tem primazia em você, por favor, meu irmão e minha irmã, sinto muito, você ainda é multidão. Ainda podemos ser multidão. Não somos discípulos. Não importa quantas vezes você leu a Bíblia, não importa quantos livros você já leu. Isso é simplesmente ufanismo intelectual. Ser discípulo do Senhor envolve andar com Ele. Lembra Isaías 41:8? Deus diz assim: Abraão, meu amigo. Aí você pega um texto que corresponde a este. Gênesis 24:40. Abraão diz assim: o Deus em cuja presença eu ando. A vida de Abraão, ela pode ser sintetizada por esses dois textos. Gênesis 24:40 e Isaías 41:8. Ele era amigo de Deus porque ele andava na presença de Deus. Irmãos, nós temos que rasgar o nosso coração. Nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Porque parece, irmãos, que esse não tem sido um assunto sério que a igreja tem procurado amar, viver. Nós nos contentamos em ser puramente, simplesmente religiosos. Nós nos contentamos em ser mais um no meio da multidão. O Senhor não quer uma multidão, Ele quer discípulos. Um dia, a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 6, que a multidão, eles se reuniram para tornar o Senhor Jesus rei. A Bíblia diz que ele saiu do meio da multidão, porque ele não vai ser rei da multidão, ele será o rei dos discípulos. Ele vem para reinar com os seus discípulos. Os discípulos são aqueles que o seguem aonde quer que ele vá. Não é apenas estar indo com ele, mas seguir, andar na sua presença. Irmãos, esta palavra é para mim, esta palavra é para você. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para a gente agarrar esta palavra nesta noite. Tem um custo alto. Você pensa que, eu aceitei Jesus, está tudo resolvido? Você começou a carreira cristã aí. E muitos começaram a carreira cristã aí, e pararam aí e não prosseguiram em nada. Não prosseguiram em nada, continuam estagnados, continuam conformados unicamente por saberem que os seus pecados foram perdoados. Amém? Que os nossos pecados foram perdoados. Glórias a Deus que Ele perdoou eternamente todos os nossos pecados. Mas a vida cristã, ela começou a sua jornada aí, ela não sintetiza aí, ela não pode ficar estagnada aí. Agora, como perdoados, nós precisamos andar como filhos da luz. Nós temos que correr a carreira cristã. Nós temos que corresponder às exigências do Senhor, às suas demandas, aquilo que lhe interessa. Nós não podemos ficar parados. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 14, Paulo diz assim: guarda o bom depósito que te foi confiado. Irmãos, guardar não é enterrar. Guardar esse bom depósito significa tomar todo o conteúdo de vida daquilo que é o Evangelho de Cristo, para que nós correspondamos, para que nós venhamos responder à nossa vocação celestial. Cada um, olha esta frase, cada um de Neemias, capítulo 4, versículo 15. Vai para 1 Coríntios, capítulo 3, estude o capítulo 3 de 1 Coríntios e depois descubra quantas vezes aparece essa frase, cada um. E você vai juntar. E você sabe que o que o Senhor está falando, em termos de responsabilidade, de vida, de reino, de julgamento das nossas obras. Em 1 Coríntios, capítulo 3, um dia o Senhor julgará nossas obras. Ele vai ver se as nossas obras, sua natureza, é de madeira, palha e feno, ou se é de ouro, prata e pedras preciosas. Ele diz, porém, cada um veja como edifica. Irmãos, irmãs, sonde a tua vida agora, na luz da palavra do Senhor nessa noite. Que tipo de obra você tem praticado?
Que tipo de guerra você está travando? Que tipo de batalha você está guerreando? Qual é a sua parte na edificação da casa do Senhor? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer. Tem muita gente de braços cruzados. Quando um cristão diz assim, irmão, qual é o meu chamado? Essa é uma pergunta que demonstra o lado mais triste da condição espiritual de uma pessoa. Quando ela está vivendo a vida cristã e não sabe qual é a carreira cristã. Quando ela está vivendo a vida cristã, mas ela não sabe qual é a sua vocação. Sabe por quê? Está perdida no meio da multidão. Como é possível que uma pessoa que tem o Espírito Santo habitando dentro dele, não ouviu ainda o chamado do Espírito, não é capaz de permitir que o Espírito Santo o desperte? A resposta está em Efésios capítulo 4, versículo 30. Diz assim, não entristeçais o Espírito, no qual fostes selados para o dia da redenção. Essa frase, para o dia da redenção, significa a redenção do nosso corpo, naquele grande e maravilhoso dia, que estará em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 50, quando a trombeta soar, os nossos corpos corruptíveis serão revestidos da incorruptibilidade. Paulo fala em Romanos 8, que nós estamos gemendo no nosso íntimo, aguardando a redenção do nosso corpo. Estão vendo? Então isso um dia vai acontecer. Agora, como é possível um cristão não saber a sua utilidade, o seu serviço no corpo? Significa que este cristão ainda é uma pessoa no meio da multidão, não é discípulo. Porque o discipulado é a Cristo. Se você está inserido no discipulado a Cristo, você com certeza sabe que você está percorrendo uma carreira cristã de olhos abertos e não caminhando a ermo. Existe uma grande diferença de correr a carreira cristã e de caminhar a ermo. É como uma multidão que está caminhando a ermo, mas nós não somos e nem devemos ser uma multidão que caminha a ermo. Nós somos discípulos de Cristo. Nós somos os seguidores do Cordeiro, aonde quer que Ele vá. Nós temos que estar nas pisadas do Cordeiro. Nós temos que ter clareza. Não podemos nos envolver com muitos ativismos e achar que isso é obra de Deus. Temos que saber o que é a obra de Deus. A obra de Deus, ela é aqui em Goiânia, ela é em São Paulo, ela é no Rio, ela é no Chile, ela é nos Estados Unidos, ela é a mesma obra no Japão, na China, nos confins da terra. É uma obra. A obra de Deus é de eternidade a eternidade. Nós também temos a obra do ministério, que também é universal. Não é esse ministério que faz aqui algo em Goiânia que o outro ministério. Não, o ministério é ao Senhor, é um só ministério ao Senhor. Onde quer que haja o ministério ao Senhor, Ele está fazendo a mesma coisa. E a obra de cada um da mesma forma. Então, como, irmãos, é possível que ainda haja alguém que tem o Espírito Santo dentro dele e está perdido na vocação celestial? Sabe por que pode estar perdido? Porque está perdido na visão celestial. Quando Paulo encontrou com o Senhor, você lembra qual foi a pergunta que ele fez? Que farei, Senhor? Então, primeiro, o Senhor não mandou Paulo fazer nada, a não ser ir para Damasco e se encontrar com um discípulo. E a partir dali, ele foi recebendo direção do Espírito Santo, do seu Espírito, que ele deveria fazer. Então, ele ficou com os irmãos ali. Depois ele foi para o deserto da Arábia, ficou lá 3 anos, depois ele volta. Então, ele foi buscar a vontade do Senhor. E hoje, quando você começa a viver a vida da igreja, você corre o grande risco de ser enganado com tantos ativismos e se perder na vontade do Senhor. Irmãos, irmãs, voltemos aqui para o texto. Veja o versículo 32 do capítulo 14 de Lucas. E se não pode, quando o outro ainda está longe, envia-lhe uma embaixada e lhe pede condições de paz. Assim, pois, então significa, assim, pois, que o que ele esteve falando acerca da edificação e da guerra tem a ver com o que ele vai dizer agora. Então, ou assim, pois, qualquer de vós que esteja edificando e guerreando com o propósito de ser meu discípulo, veja, deve renunciar a tudo o que possui
E se você não fizer isso, não pode ser meu discípulo. Esse é o custo. Se você não for capaz de avaliar o preço a ser pago para ser discípulo do Senhor, então se contente com a tragédia de fazer parte de uma grande multidão. O Senhor não tem compromisso com a multidão, Ele tem com discípulos. Olha o versículo 34 e 35. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, isso é multidão. Olha a diferença. Irmãos, ele não terminou de fazer a sua exposição. As exposições do Senhor são as mais profundas que existem na Bíblia. Ele não está inserindo um novo assunto. Ele diz, bom é o sal. O sal tem uma finalidade. O sal tem uma finalidade, salgar, preservar. Então, mais uma vez, ele toma uma figura de linguagem. Ele diz, se o sal se tornar insípido, com que se temperar? Se ele perder a sua finalidade, para que ele serve? Nem para a terra, nem para o monturo, é útil. Lança-no fora. Então, o que o Senhor diz? Se você quer ser uma multidão, então você se contente em ser uma vida insípida. Você não é capaz de ser discípulo. Então, o que vai acontecer com a multidão? Vai ser lançada fora. Irmãos, olha a seriedade disto. Olha a seriedade daquilo que o Senhor nos chama. Olha a seriedade da palavra do Senhor. Nós precisamos atentar para essas verdades. Nós temos inimigos fora. Nós temos inimigos fora. Nós temos inimigos dentro. Dentro de nós. Como Neemias tinha. O propósito do inimigo era amedrontar, provocar medo, desencorajar. Esses inimigos estão aqui. Nós enfrentamos lutas constantes contra eles, mas nós não podemos abaixar nossas armas. Quando o inimigo tentou distrair Neemias, o que ele disse? Não posso descer. Irmãos, o Senhor nos colocou numa posição alta. Olha Efésios 2,6, diz que Ele nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais. Nós somos pessoas que os nossos pés estão na terra, mas o nosso coração está nos céus. Irmãos, o Senhor, quando nos salvou, Ele colocou seu Espírito em nós, significa que a eternidade já está dentro de nós. Eclesiastes 3 diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem nascido de novo, que se tornou uma habitação do Espírito. O Senhor diz para aquela mulher samaritana, que a água que Ele lhe desse, formaria nela uma fonte que saltaria para a vida eterna. Se você pega João 4, soma com João 7, a partir do versículo 39, quando o Senhor Jesus disse, quem tem sede, vem a mim e beba, Ele estava falando do Espírito Santo que seria derramado. Então nós vemos em Atos 2, essa fonte de água viva é o Espírito Santo dentro de nós. Ele habita o nosso interior. O que significa que nós somos pessoas cujos pés estão na terra, mas o nosso interior, a nossa vida interior, entra para dentro da eternidade, porque o mesmo Deus que senta no trono na eternidade, Ele habita pelo seu Espírito, o nosso Espírito. É isto que a palavra diz. Então nós não podemos descer, irmãos, porque nós estamos envolvidos numa obra sublime. Que obra é esta? É a edificação da casa de Deus. Esta casa que está em ruínas, que o inimigo tem colocado ela em estado de opróbrio. A igreja tem perdido sua identidade. A igreja tem perdido sua característica essencial, mas o Senhor está recuperando o seu testemunho. O Senhor deseja nos restaurar. O Senhor deseja trabalhar pelo seu Espírito, através da palavra, em cada área da nossa vida, em cada área do nosso serviço, porque senão nós podemos ser bons religiosos, e isso não interessa para Deus. O Senhor quer discípulos, o Senhor quer filhos maduros, o Senhor quer uma igreja que corresponda às suas exigências, às suas expectativas. Nós não podemos perder o foco, nós não podemos perder a visão, nós não podemos desprezar isto. Porque o contrário disso é permitir que o inimigo nos engane, nos distraia. É permitir que as astutas ciladas dele venham nos prender, nos envergonhar. E depois, irmãos, você ter os seus olhos abertos para contemplar o que você perdeu, por não ter sido obediente à visão celestial. Por não ter compreendido o seu chamamento, por ter sido apenas um no meio da multidão,
Eu te encorajo nesta noite a ir aos pés do Senhor. Saia do meio dessa multidão. Existe uma grande multidão nesse lugar, mas existem discípulos. Existem muitas pessoas que estão aqui, mas por uma simples opção de compatibilidade. Achou que aqui é um lugar agradável. Gosta de alguma coisa aqui. Irmãos, nós não temos que ficar presos aqui por formas de culto, porque a palavra é isso ou é aquilo, porque os irmãos são isso, são aquilo. Nós temos que ter consciência de algo muito maior do que nossas opções. Nós temos que ter certeza que estamos envolvidos em uma grande edificação do Senhor. Algo que está muito além daquilo que nós propriamente podemos pensar ou imaginar. O que deve nos mover é aquilo que move o coração do Senhor. O que deve nos levar a comprometer é com aquilo que o Senhor está comprometido. Que Ele nos ajude. Que a sua palavra nos constranja. Meus irmãos, em nome do Senhor, não ignore esta palavra. Não deem as costas a esta palavra. Por favor, vão diante do Senhor e ore sobre esta palavra. Ore sobre aquilo que o Senhor está falando. Comece a fazer uma reflexão sobre em que condição você se encontra. De uma multidão ou de discípulos. Se é de discípulos, você tem que ter consciência da edificação e da guerra. Você tem que estar envolvido. Se de repente você descobriu que, na verdade, infelizmente, você é simplesmente um no meio da multidão, saia nesta noite. Saia nesta noite. Por mais que você aprendeu até a orar, aprendeu a cantar, aprendeu a ler a Bíblia, aprendeu até a falar da Bíblia, mas é uma multidão, ainda é uma multidão. Irmãos, nós temos que fazer essa reflexão nessa noite. Se esta palavra não nos levar a essa reflexão, com certeza é porque nós estamos dando as costas à palavra de Deus. Este é um pecado sério, é um pecado muito sério diante do Senhor. Que o Senhor nos ajude, que a sua palavra prevaleça sobre as nossas vidas. I feel so safe with you. Acceptance in your voice. You whisper tenderly. You are my beloved, chosen one, my friend. You're so precious to me. Now that I'm here with you, there's no place I'd rather be. Now that I've felt your touch, make your home in me. Make your home in me. Make your home in me. So will you come? And will you stay? Make your home in me.